guys, how are you? Hoje vamos falar então sobre o Present Continuous. Como diz a nossa placa aí, ó. Welcome to the Present Continuous. It's happening here. Então vamos lá, vamos conversar então sobre um pouquinho sobre o Present Continuous. Present, então, estamos falando sobre o presente. E sempre que essa palavrinha continuous aparece, ela nos dá a sensação de que algo está acontecendo. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa explicação. Tudo bem, então nós temos aqui ações que estão acontecendo, certo? Nós temos um cachorro brincando, uma criança comendo um brócolis, alguém assistindo TV, uma pessoa correndo, um menininho lendo um livro. Então, sempre que a gente fala sobre situações contínuas, a gente no português fala brincando, comendo, assistindo, correndo. Todos os nossos verbos acabam em ando, indo, endo e assim por diante. Quando a gente quer falar sobre uma situação que está acontecendo no inglês, o nosso verbo então vai ganhar um ing no final, certo? E como no português, a gente também vai usar no inglês a seguinte estrutura: eu estou, você está, ele está, nós estamos, vocês estão e assim por diante. Então, para a gente falar de estar, a gente precisa então relembrar do verbo to be. Então, se eu falo que eu estou, eu vou falar I am e o verbo com ing. Então, se eu estou correndo, I am running. Se eu quero falar que você está assistindo TV, you are watching TV. Se eu quero falar que ele está lendo, he is reading. Se eu quero falar que ela está comendo, she is eating. Se eu quero falar que o cachorro ali está brincando com uma bola, lembra? Cachorros são sempre it. It is playing. Se eu quero falar que vocês, no plural, vocês estão assistindo TV. You are watching TV. Se eu quero falar que eles estão correndo, they are running. E se eu quero falar que nós estamos comendo brócolis, we are eating broccoli, ok? Fácil, certo? Então, nós vamos sempre usar a pessoa, o verbo to be, o verbo mais o ing. Vamos lá aos nossos exemplos. Então vamos lá, como eu falei para vocês, a estrutura do present continuous é o sujeito, mais o verbo to be relacionado a este sujeito, mais o verbo principal com o ing. Então aí a gente tem algumas formas em que a gente usa esse present continuous. Então a gente usa para falar de situações que estão acontecendo no momento da nossa fala. Assim como no slide anterior que a gente tinha as imagens e todas as minhas frases eram relacionadas com o agora, a gente então usa para falar do que está acontecendo. Vamos aos nossos exemplos ali, ó. Please, don't make so much noise. I'm working. Por favor, não faça muito barulho. Eu estou trabalhando. Estou trabalhando agora. Se você fizer barulho, você vai me atrapalhar. Let's go out now. It isn't raining anymore. Então vamos sair agora. Não está mais chovendo. Então a chuva parou. Vamos sair, vamos aproveitar o agora. I'm tired. I'm going to bed now. Eu estou cansado, estou indo para a cama. Mas a gente também pode usar o present continuous para falar de ações que começaram, mas ainda não terminaram e estão acontecendo no momento próximo do agora. Ou seja, ela está acontecendo, mas não exatamente agora. Vamos às frases de exemplo que fica mais fácil para entender isso aí. Então a primeira frase fala assim, ó: I'm reading a very interesting book. You should read it too. Então eu estou lendo um livro muito interessante. Você também deveria lê-lo. Significa que eu estou lendo este livro agora? Não, significa que eu já comecei a ler ele faz pouco tempo. Eu ainda estou lendo ele. Essa ação ainda está acontecendo. A próxima frase ele fala assim, ó: Catherine wants to work in Italy, so she's learning Italian. Então a Catherine quer trabalhar na Itália. Então, para isso, ela está fazendo o quê? Ela está aprendendo italiano. Significa que ela está na aula agora? Não necessariamente, mas significa que ela já começou a fazer isso. Para atingir este objetivo dela, ela já pôs uma outra ação em andamento. A gente também pode usar o present continuous para falar de um futuro próximo ou certo. Então, ou seja, é algo que vai acontecer muito próximo do momento em que estamos falando, ou então que a gente já tem certeza que vai acontecer. A primeira frase fala assim, ó: What are you doing tonight?
I'm going to the movies. Então eu quero saber o que você vai fazer hoje à noite. Hoje à noite tá ali, é bem próximo, é um futuro bem próximo. E eu já decidi o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? I'm going to the movies. Eu vou ao cinema, ou eu estarei indo ao cinema. A próxima frase fala assim, ó. He's traveling to England in December. He already has the plane tickets. Então ele está indo para a Inglaterra em dezembro. E ele inclusive já tem as passagens de avião. Então ele já comprou as passagens de avião. É um futuro certo, é algo que com certeza vai acontecer. So he's traveling to England. Ele vai viajar para a Inglaterra. Tudo bem? Vamos continuar. Então vamos lá. A nossa estrutura afirmativa do verbo, como a gente já falou, ele começa com o sujeito, o verbo to be, mais o verbo com o ing. Então eu posso falar I am driving, he is working, we are doing. Os verbos podem ser escritos por completo ou podem vir contraídos, não tem problema nenhum. Na forma negativa, a gente vai usar o sujeito mais o verbo to be na negativa, lembram? Toda vez que a gente usa verbo to be numa frase, ele mesmo vai fazer a negativa da frase. Então, se eu vou usar I, eu vou falar I'm not. Se eu for usar you, they ou we, are not. E se eu for usar he, she ou it, is not. Da mesma forma que a gente pode usar eles contraídos. Então, eu posso falar I'm not driving. She's not working. Ou she isn't working. They are not doing. Ou they aren't doing. E para fazer interrogativa, mais uma vez, a gente usa a estrutura do verbo to be. Então, o verbo to be vem antes, depois o sujeito, e aí o nosso verbo com o ing. Então, se eu quero perguntar, eu estou dirigindo? Am I driving? Quero saber, ele está trabalhando? Is he working? Eles estão fazendo? Are they doing? E assim por diante. Tudo bem? Toda regra em inglês tem suas exceções. Então vamos ali ver as 3 exceções então do present continuous. O present continuous, quando ele é terminado, quando o verbo do present continuous é terminado em e antes desse e tem uma consoante, a gente vai retirar o e só acrescentar o ing. Então a gente tem ali to dance, dancing. Então, dançar, dançando. To take, taking. Então, levar, levando. To make, making. Fazer, fazendo. To come, coming. Vir, vindo. Exceção das exceções. O verbo to be. O verbo to be a gente não vai tirar o e, ele só vai acrescentar o ing na frente. Então, o be vai virar being. Então, se eu quero falar que eu estou sendo, I'm being. Ok? Sim, a gente pode usar o verbo to be 2 vezes na frase. A outra exceção fala sobre o verbo que acaba em ie. Sempre que o verbo acabar em ie, a gente vai tirar o ie e acrescentar y no lugar antes do ing. Então a gente tem die. Die é morrer. Se eu quiser falar que está morrendo, eu vou falar dying e vou escrever com y. Se eu quero dizer lie, lie é mentir. Se eu for falar ele está mentindo, he is lying, então eu vou usar o y no lugar do ie. A terceira exceção fala sobre os verbos terminados em CVC. Vocês lembram? CVC significa que é consoante, vogal, consoante. Então, sempre que o verbo terminar em CVC, a gente vai duplicar a última consoante. Então, a gente tem ali to swim, swimming. Então, nadar, nadando, com 2 M's. To travel, traveling. Traveling com 2 L's. Viajar, viajando. To cut, cutting. Cortar, cortando. To run, running. Correr, correndo. A gente não duplica a última consoante quando o verbo terminar em W ou X. Então, por exemplo, to snow, snowing, somente com um W. Tá nevando, nevar, nevando. Ou to fix, fix, consertar, fix, fixing. A gente não duplica o X. Ou então, se a sílaba tônica for a primeira. O que é sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela mais forte. Por exemplo, a gente tem o verbo ali to open. Ó, open. O O é o mais forte. Então, a sílaba tônica é a primeira. Então, a gente não vai duplicar
a última consoante. Então vai ficar opening só com um N. Ou to happen. Happen. Acontecer. Ó, estamos dando força na primeira sílaba. Sílaba tônica, ha. Happen. Então, o happening do acontecendo não vai ter duas consoantes. Depois que a gente pega bem o jeito do verbo to be, qual verbo to be vai com qual sujeito, fica muito mais simples a gente fazer as frases do present continuous, porque na maioria das situações a gente apenas vai acrescentar o ing no final do verbo. Para que isso fique bem simples e bem claro, bem fixo na cabeça de vocês, vamos às atividades. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem.